Olá pessoal, grande felicidade podermos estarmos na cozinha mais uma vez. Nós vamos fazer uma receita de um bolo de abóbora. O ingrediente principal é abóbora, mas nós vamos utilizar como punk, como planta alimentícia não convencional do bioma do Cerrado, o nosso jatobá transformado em farinha de jatobá, e também o baru, semente oleaginosa, transformado em farinha de baru. E aí eu vou deixar vocês aqui com o Adriano, que é craque nisso, tem uma larga experiência em preparações de refeições, dá cursos de alimentação viva. Então, vocês estão em ótimas mãos. Eu vou aqui co-participando só com alguns toques em termos da parte nutricional. Adriano, manda bala. Vamos lá. Bom, pessoal, então vamos preparar um bolo de abóbora sabor cerrado, né? E para isso, a primeira coisa que nós fizemos foi cozinhar a abóbora no vapor, né? Muito importante que a abóbora seja cozida no vapor, né? Para não ficar com muita água, né? O que poderia prejudicar o bolo. Nós já separamos a clara das gemas dos ovos, né? E agora nós vamos fazer a clara em neve aqui numa bacia de vidro, né? Numa tigela de vidro. Nesse caso, a abóbora está sem a casca, porque para essa receita especificamente do bolo, a gente precisava fazer sem a casca, mas a gente separou a casca, tá ali, porque a gente depois vai fazer uma farofinha a partir da casca da abóbora, vai cozinhar também, nós vamos transformar em outra preparação. Mas para esse caso especificamente do bolo, se colocar a casca, ela muda muito a textura e não fica interessante. Bom, então nossa clara em neve está pronta e vocês podem ver que o ponto é exatamente esse, ó. Você vira de cabeça para baixo e realmente não cai, né? Ou seja, a clara em neve nada mais é do que a incorporação de ar dentro da proteína do ovo, né? E isso confere a textura interessante do bolo. Próxima etapa, a abóbora já cozida, a gente vai amassar com um garfo mesmo, comum aí que você tenha na sua casa. E após ser toda amassadinha, a gente vai incorporar aqui na massa, vai amassar também a manteiga, as gemas de ovo e o açúcar. Nesse caso a gente usou aqui um pouquinho de açúcar demerara e um pouquinho de açúcar mascavo. Se for possível, evite sempre açúcar refinado. Vamos usar a batedeira. A manteiga que a gente utilizou é uma manteiga comum de vaca, só que sem sal e fundamental, manteiga orgânica. Então agora a gente vai pegar um outro recipiente de vidro e nós vamos misturar as farinhas, né, da preparação. Então vamos colocar uma xícara de farinha de aveia e justamente para diminuir a quantidade de farinha de aveia, de glúten, né, a gente vai utilizar meia xícara de farinha de baru. Sobre o baru, então isso vai tornar, junto agora com a farinha de jatobá, alta concentração de compostos fenólicos na nossa preparação. E por último aí a farinha de jatobá, que é uma excelente fonte de fibras, né? 60% da farinha de jatobá é pura fibra. Então a gente coloca também para diminuir o índice glicêmico do bolo, né? Também tem efeito aí bifidogênico, né? Aumenta as bactérias probióticas no intestino. E a gente mistura as farinhas secas, né? E depois a gente vai incorporar isso nessa mistura aqui das gemas, né? da abóbora. Também vamos colocar aqui a farinha de araruta, né? Poderia ser também uma goma de tapioca hidratada, né? A araruta é essa aqui, ó, que está na minha mão. Ela também é um tubérculo como a mandioca, muito comum também no Nordeste do Brasil, mas tem um teor proteico maior, um teor de fibra maior do que a própria farinha de mandioca. Pronto, então aqui a gente vai fazer a mistura das farinhas, né? É importante que esse bolo que a gente está fazendo, ele também tem um excelente teor proteico de uma forma geral, porque leva ovo, tem proteína da clara do ovo, tem proteína da gema do ovo, tem as proteínas da semente do baru, tem as proteínas da farinha de jatobá. Então, numa troca comum que normalmente se usa farinha de trigo na maior parte dos bolos comuns feitos no Brasil, são preparações, bolos que normalmente ficam muito ricos em carboidrato, com índice, com carga glicêmica muito alta. E quando a gente faz essa troca, né, retirando farinha de trigo para usar uma farinha de jatobá, uma farinha de baru, a gente enriquece muito em proteína e reduz o teor de carboidrato, que, por exemplo, para pacientes diabéticos pode ser excelente para melhorar o controle glicêmico, paciente obeso, paciente que tem problema de hipertrigliceridemia. Até mesmo, quem sabe, um pré-treino, um pós-treino. Também, para quem está com atividade física em dia. Bom, então está aqui a mistura das farinhas, né? Já está pronta. Então o que a gente vai fazer, vamos
continuar batendo aqui a mistura dos ingredientes molhados, né? E vamos acrescentar a farinha aos poucos. Bom, então nós fizemos uma mistura das farinhas, incorporamos essa mistura das farinhas na gema batida com a abóbora e com os ovos e com açúcar, e agora nós vamos misturar tudo isso com a batedeira. Vamos ligar o forno para pré-aquecer? Boa, boa, por favor. Isso. Então agora que nós concluímos aqui, né, o processo de mistura das farinhas com os ingredientes molhados, a gente vai adicionar a clara em neve e vamos mexer a mão, né? A gente não mexe a clara em neve com a batedeira. Dá leveza na massa. Cara, fico imaginando a primeira pessoa que fez um bolo na face da terra, hein? Que loucura, imagina. Bom, então agora nós vamos untar as formas, né? A gente optou por essas formas aqui pequenas, né, para fazer os cupcakes. E a gente optou por untar com azeite, porque o azeite tem um ponto de fumaça maior, né? É preferível em relação à manteiga e em relação ao óleo de coco. A gente usou um azeite extra virgem, 0,5 de acidez, vidro escuro, produzido e envasado na origem. Isso é importantíssimo. Tem muito azeite que é produzido no local de origem, mas envasado no Brasil, e aí vem as alterações. A gente substituiu a farinha de arroz pela farinha de aveia, é que também a carga glicêmica do bolinho fica bem mais baixa, né? Bem mais baixa pela adição de fibras. Então, tomar um cuidado ao amigo que gosta de utilizar muito farinha de arroz, só porque quer retirar o glúten da preparação, mas a carga glicêmica sobe bastante, porque normalmente farinha de arroz é feita de arroz branco, com índice glicêmico alto, com carga glicêmica alta. Então agora a gente vai terminar de untar a forma utilizando a farinha de aveia, que é justamente para os bolinhos não grudarem depois que a gente tirar do forno. Então agora vamos levar ao forno e vamos ver o que vai sair. Importante que elas sejam colocadas na mesma altura para dar o mesmo tempo de cocção. Aí a gente vai aguardar de 30 a 40 minutos, né? Mas é interessante a partir de 30 minutos já ficar esperto, né? Para o bolinho não queimar e não formar glicotoxinas, né? Então a partir dos 30 minutos aí fazer o teste da faca, né? Para ver se já está bom o bolo. E agora nós vamos fazer uma calda de chocolate para despejar em cima do bolo, né? Então para essa calda a gente vai utilizar polpa de coco fresco, né? Acabamos de partir o coco, pegar a polpa do coco fresco. Se a pessoa quiser usar também óleo de coco extra virgem, também é possível tranquilamente. Vamos utilizar o cacau em pó, né? 2 colheres de sopa de cacau em pó. Se preferir usar também um tablete de chocolate amargo, quiser derreter esse chocolate amargo em banho-maria preferencialmente. No mínimo 70% de cacau. Isso. E vamos utilizar um pouco da alfarroba, né? Aqui 2 colheres de sopa também de alfarroba. Poderíamos utilizar também 4 colheres de sopa de cacau. A alfarroba é fonte de um dos componentes, uns compostos bioativos importantes, que é o pinitol. O pinitol é um derivado do inositol. O inositol é um nutriente muito conhecido pela sua ação antidiabetogênica, para fazer regulação hormonal, para mulheres que têm síndrome de ovário policístico. Então você acrescenta um pouquinho de alfarroba para aumentar essa qualidade nutricional. Mas se a pessoa não tiver, ela pode usar uma dose maior para complementar com cacau em pó mesmo. E finalmente 7 colheres de sopa de açúcar mascavo. A gente vai bater tudo no liquidificador, vamos utilizar um pouquinho de água, colocar água aos poucos, né? Se a pessoa estiver excluindo o nutricionista dela, né? Você prescreveu lá para o teu paciente a isenção total de açúcar, de repente pode pensar em usar lá um xilitol, por exemplo, como forma de adoçar. Perfeito. Vamos colocar aqui um pouquinho de água, aqui, mais ou menos 100 ml de água, né? Vamos colocando aos poucos. Dois dados importantes, pessoal.
que a escolha também da alfarroba, porque ela tem muita fibra, então como na preparação usa um pouquinho de açúcar, a gente diminui a carga glicêmica. E outra grande vantagem de utilizar a polpa do coco e não especificamente o óleo é que na polpa do coco a gente também tem muita fibra. Então você consegue diminuir a carga glicêmica, já que é uma preparação que tem açúcar, ainda que seja açúcar mascavo, mas a gente tem o efeito da carga glicêmica do açúcar, por isso que a dose a ser utilizada depois da calda é pequenininha, né, Adriano? Exato. E aí a gente acrescenta faísca a isso, porque você dá uma textura, dá uma consistência e acrescenta 2 fontes de fibra, que tem na polpa do coco e que tem na alfarroba. A gente esquenta muito pouco no queimador, na boca do fogão, não ultrapassa, a gente não deixa ferver, na primeira bolinha que vai subir a gente já desliga, para não chegar a ultrapassar nem 80 graus, para não correr o risco de mudar nada da composição do coco, do óleo do coco. Isso é tentador, né? Caramba. A calda de cacau faz toda a diferença. Nossa, que maravilha. E aí, pessoal, estão servidos?